Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse Evangelho da noite de hoje. Que Deus derrame muita luz sobre todos nós, fazendo com que a cada dia possamos ser melhores, que possamos ajudar mais o nosso próximo e que possamos ouvir esse Evangelho e colocá-lo no nosso dia a dia com nossos irmãos, para assim fazermos o que o nosso Pai quer que sejamos verdadeiramente irmãos. Boa noite a todos que nos escutam através do canal do YouTube do Centro Espírita Cearense. Vamos para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, mundos regeneradores, item 18. Mas nesses mundos ainda falível, é o homem e o espírito do mal. Não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar e, se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde, então, novas e mais terríveis provas o aguardam. Contemplai, pois, à noite a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Santo Agostinho, Paris, 1862. Vamos agora ao nosso comentário sobre o Evangelho de hoje. Há muitas moradas na casa de meu Pai, mundos regeneradores. Allan Kardec nos explica da seguinte forma, que a casa do Pai é o universo, que as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos encarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. E ele diz ainda que podemos compreender estas palavras pelo estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Então, conforme mais ou menos desprendido dos laços materiais, mais ou menos purificados, as sensações que sente o espírito variam ao infinito. Enquanto os espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de sua felicidade. E então, meus irmãos, na erraticidade temos várias moradas, mas estas não estão circunscritas, Emmanuel, ele nos auxilia dizendo que aprendemos hoje que a vida se espalha em todos os domínios universais do sem fim e que os mundos se multiplicam infinitamente no plano cósmico. Então, deste modo, temos sóis e planetas incontáveis veiculados às pluriformes esferas espirituais, E os espíritos nos ensinam que nos diferentes mundos há muita diversificação quanto aos seus habitantes. E aí, tomando a Terra, meus amigos, como ponto de comparação, podemos ter mundos inferiores, superiores ou no mesmo estágio, que poderíamos considerar do estágio intermediário. Então, nos mundos inferiores, a existência, meus irmãos, é totalmente material. As paixões comandam as ações, quase não há vida moral. A forma humana é mais rudimentar, não há delicadeza e a força bruta é a lei que predomina. E não tem noção do justo e do injusto. São mundos, meus irmãos, sem indústrias e sem invenções. E nos mundos intermediários, há uma mistura do bem e do mal, com predominância de um ou de outro, de acordo com seu adiantamento. E nos mundos superiores, a influência da matéria diminui e podemos dizer que a vida é toda espiritual. A forma humana é mais aperfeiçoada e mais purificada. Os sentidos são mais amplos, não há doenças e a vida é muito mais feliz. A locomoção, meus irmãos, é mais fácil, os homens conservam a sua vontade traço das existências passadas e a vida é mais longa. Não há a ambição de um subjugar o outro.
ocorre a livre transmissão do pensamento. Não são mundos privilegiados, eles progrediram até este estágio. E os espíritos encarnados em um mundo não ficam presos a ele. Estagiam nos diversos tipos de mundo, procurando locais adequados ao seu adiantamento. É uma felicidade para ele passar para mundos mais adiantados, ou também um castigo quando é obrigado a ficar mais tempo no mundo menos adiantado. E aí, os mundos regeneradores, eles servem, meus amigos, de transição entre os mundos em expiação e os mundos felizes. O homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria, mas não há entre seus habitantes o orgulho, a inveja ou o ódio. A perfeita justiça rege as relações sociais. E a palavra amor, meus irmãos, está escrita em todas as fontes. Ainda não existe a perfeita felicidade. Os homens ainda são carnais e têm provas a sofrer. Mas, comparado à terra, é um mundo mais feliz. Mas o homem, meus irmãos, ainda é falível e o espírito do mal não está totalmente erradicado. O homem deve avançar, pois não avançar, meus irmãos, com certeza, é recuar. E o homem pode retornar a mundos de expiação, onde duras provas o aguardarão. Que assim seja. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade dada a todos nós de termos a condição de estar ouvindo os teus ensinamentos. Que possamos, Senhor, nos fortalecer nesse aprendizado e a colocar em prática todos os teus ensinamentos. E nesse momento, Senhor, nós também te pedimos à equipe dos amigos espirituais, os que trabalham nessa produção, nessa transformação das águas, na fluidificação das águas. E que essas águas que são fluidificadas possam ir para os lares, para os hospitais e para as cadeias, para onde tem necessitados dela. Abençoa, Senhor, todos aqueles que se encontram em aflição, que se encontram nos hospitais, que se encontram nas cadeias das almas, dos próprios espíritos, que se encontram nas confusões familiares, nas confusões mentais, psicológicas. Que possa, Senhor, a tua paz, o teu amor, permanecer em todos nós, e que assim seja.